Você acredita em coincidências? Ou será que algumas coisas simplesmente não deveriam acontecer? Em poucos minutos, vou revelar uma história real que começou com um fenômeno inexplicável no céu e que até hoje guarda segredos que ninguém ousou desvendar completamente. Você está preparado para descobrir o que aconteceu? Ou será que está pronto para encarar o que ainda está por vir? O que você vai ouvir agora é apenas o início de um dos maiores mistérios científicos dos últimos tempos. Tudo começou em março de 2025, na cidade de Buga, na Colômbia. Uma esfera metálica caiu do céu, mas não era um satélite, nem um meteorito. Era algo diferente, algo impossível. Você já imaginou um objeto que desafia todas as leis conhecidas da física? Sem soldas, sem marcas, sem sinais de ter sido construído por mãos humanas. A esfera parecia feita por algo ou alguém que está muito além da nossa compreensão. Os melhores cientistas do mundo foram chamados. Estudaram, testaram, analisaram. Nada, nenhuma explicação, nenhuma hipótese sólida. Apenas perguntas. Essa esfera tinha 3 camadas metálicas perfeitamente simétricas, como se tivessem sido moldadas com uma precisão que nenhuma tecnologia atual pode alcançar. No núcleo, havia 18 microesferas suspensas, de forma que ninguém conseguia entender. Elas flutuavam, vibravam, como se tivessem vida. O mais assustador, a esfera não mostrou sinais de impacto ao cair. Nenhuma rachadura no solo, nenhuma onda de choque. Ela simplesmente apareceu ali. Você consegue imaginar isso? Um objeto do tamanho de uma bola de futebol caindo do céu sem deixar rastros físicos? Isso não é ficção, isso aconteceu, e não é só isso. Dias depois começaram os rumores. Pessoas nas redondezas relataram sonhos estranhos, luzes no céu, comportamentos anômalos em animais. Mas isso é apenas o começo. A verdadeira questão é: o que há dentro dessa esfera? E talvez ainda mais importante, quem a enviou? Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Aqui você vai conhecer as histórias mais incríveis de pessoas que descobriram segredos impressionantes. Segredos que o mundo inteiro tenta silenciar. Histórias que desafiam tudo o que você acredita ser verdade. Agora me diga, você realmente está preparado para saber a verdade? Porque a próxima parte vai mexer com tudo o que você acredita ser real. E não tem como voltar atrás depois que você ouvir. Você já parou para pensar no que uma criança pode perceber, mesmo antes que os adultos percebam? No coração dessa história está Pedro, um menino de apenas 5 anos, que semanas antes da esfera metálica chegar ao Brasil para análises, começou a desenhar algo estranho, padrões geométricos idênticos aos que foram encontrados na superfície da esfera. Mas como uma criança poderia desenhar aquilo se ninguém jamais tinha visto algo parecido? Pedro não era uma criança comum. Desde muito pequeno, ele tinha um olhar curioso, quase hipnotizado pelo mundo ao seu redor. Seus desenhos começaram simples, como qualquer outro garoto da sua idade. Porém, com o passar do tempo, suas criações tornaram-se cada vez mais complexas, repletas de linhas, círculos e estruturas que desafiavam qualquer lógica infantil. O que ninguém sabia e que poucos chegaram a compreender era que aquilo não era apenas imaginação ou um capricho de criança. Aquilo era uma mensagem. Mas de onde vinha essa mensagem? Como poderia um garoto estar recebendo um tipo de comunicação que atravessava o tempo e o espaço? Não havia tecnologia, rádio, internet, nem nenhuma forma convencional de contato que explicasse aqueles desenhos. Parecia que Pedro estava conectado a algo ou alguém muito maior e muito mais antigo do que qualquer coisa que conhecemos. Os desenhos de Pedro não eram apenas cópias visuais da esfera, mas um código criptografado que ninguém ainda sabia decifrar. Cientistas começaram a analisar aquelas imagens e ficaram perplexos. Os padrões seguiam uma matemática avançada, algo além do que se ensinava nas escolas.
Eles tinham simetria perfeita, elementos que se repetiam em fractais infinitos e propriedades que pareciam carregar uma mensagem escondida esperando para ser revelada. Enquanto isso, os pais de Pedro observavam preocupados. O menino falava pouco, mas quando desenhava, seus olhos pareciam distantes, como se estivesse em contato com algo que nós, adultos, não podíamos ver. Uma noite, Pedro apontou para o céu e disse, com uma voz que não parecia a dele: "Eles estão chegando." Seria apenas um sonho de criança ou um aviso real? E se Pedro tivesse uma conexão direta com a esfera? E se os desenhos fossem uma antecipação do que estava por vir? Cada traço, cada curva parecia um reflexo daquela esfera misteriosa que desafiava toda a lógica. A coincidência era impossível, mas então o que realmente estava acontecendo? Quem enviava essas mensagens e por quê? Imagine por um momento. Uma criança de 5 anos se torna a chave para entender um objeto que desafia toda a ciência. Você confiaria no que ela vê ou descartaria como fantasia? Essa é a escolha que o mundo enfrentava. E assim, o enigma só se aprofundava. Antes de prosseguirmos, lembre-se, o que você está ouvindo não é uma história qualquer. É um convite para olhar além do que você pensa ser possível. Então, se ainda não fez, deixa seu like e se inscreve para não perder a próxima parte. A verdade está se revelando lentamente e você está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. O que Pedro sabia que ninguém mais conseguia ver? Como é possível que uma mente tão jovem, sem formação científica, sem acesso à mídia, sem qualquer contato com o mundo da física ou da matemática avançada, tenha antecipado com tanta precisão o mistério que agora desafia os maiores especialistas do planeta? A resposta, ou pelo menos o caminho até ela, parece passar por Pedro. Mas o mais perturbador não é o que ele sabe, é o que ele sente. Diferente dos adultos, a mente de uma criança como Pedro não está presa às amarras da lógica, nem aos limites daquilo que chamamos de realidade. As barreiras entre o que é possível e impossível simplesmente não existem para ele. É por isso que, quando algo verdadeiramente incompreensível toca esse mundo, como a esfera metálica, talvez só os olhos de uma criança estejam preparados para ver de verdade. Pedro não tem medo do que desenha. Ele não entende o porquê, apenas sente que precisa desenhar. Como se sua mão fosse guiada por algo invisível, mas urgente. Era uma manhã comum na casa da família Silva, em Vila Madalena, São Paulo. O sol ainda batia fraco entre as frestas da janela da cozinha, enquanto Marina preparava o café. Pedro, como sempre, já estava no quintal, descalço, sentado na terra. Seus dedos sujos traçavam figuras complexas no chão seco, espirais perfeitas, triângulos dentro de círculos, linhas que se entrelaçavam como uma linguagem esquecida. Marina observava pela janela como fazia todos os dias, achando graça daquela fixação do filho por desenhar símbolos esquisitos, como ela costumava dizer. Mas naquele dia, algo estava diferente. Os desenhos pareciam mais frenéticos, como se Pedro estivesse correndo contra o tempo. E de repente, o telefone tocou. O som cortou o silêncio da manhã como uma lâmina. Marina atendeu, ainda distraída com os movimentos do filho lá fora, sem saber que, ao erguer o fone, estava abrindo a porta para algo que mudaria suas vidas para sempre. Do outro lado da linha, uma voz formal, de tom quase mecânico, se apresentou. Era do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles queriam falar sobre Pedro. A ligação foi breve, mas devastadora. Alguém havia visto os desenhos de Pedro, fotografias que Marina havia publicado inocentemente em uma rede social semanas antes, orgulhosa do talento curioso do filho. Aparentemente, os padrões coincidiam em mais de 94% com os da superfície da esfera metálica que, após sua queda na Colômbia, havia sido levada a um laboratório secreto em território brasileiro. Os cientistas estavam atônitos e agora queriam estudar Pedro. Marina desligou o telefone com as mãos trêmulas. Ela olhou pela janela e viu o filho parado,
olhando para ela, com uma expressão que não combinava com a idade. Era como se Pedro soubesse que aquela ligação viria, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele havia previsto, mesmo sem dizer uma palavra. Ele então se aproximou, caminhando lentamente, com os pés ainda sujos de terra. Parou diante da mãe e, com um tom calmo e assustadoramente seguro, disse apenas: "Eles vêm me buscar hoje." Aquela frase fez o tempo parar, como uma premonição, como uma sentença. Marina, ainda tentando processar o que ouvira ao telefone, agora se via diante do próprio filho, que parecia não só saber do que se tratava, mas esperar por isso. E não havia medo em seus olhos, havia aceitação, havia certeza, como se ele estivesse apenas cumprindo um papel que lhe fora dado muito antes de nascer. Você consegue imaginar o que é ver seu próprio filho falar com tanta clareza sobre algo que nem você entende? Consegue imaginar o desespero de não poder protegê-lo de algo que nem tem forma, nem nome, nem explicação? O que está acontecendo com Pedro? Como ele pode saber tanto? E mais importante, por que ele? Por que uma criança e não um cientista, um físico ou alguém treinado? O que há nele que os outros não têm? Se você ainda não fez isso, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo. Essa história não é sobre ciência, nem sobre fé. É sobre aquilo que se esconde entre as duas coisas. E Pedro é a chave. Você acredita que uma criança pode saber o que nem mesmo os cientistas mais brilhantes conseguem explicar? Marina, até então apenas uma mãe comum em Vila Madalena, não sabia que sua vida e a do pequeno Pedro estavam prestes a se entrelaçar com um dos maiores segredos da humanidade. O telefone tocou novamente, a mesma voz do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Do outro lado da linha, o nome surgiu com calma e precisão. Dr. Roberto Mendes, diretor da Divisão de Estudos Anômalos. Ele não fez rodeios, disse que precisava conversar com urgência sobre seu filho, e que aquilo que Pedro vinha desenhando não era, de forma alguma, aleatório. Marina engoliu em seco. Nos últimos meses Pedro havia mudado. Não em comportamento, ele continuava sendo um menino tranquilo, doce, afetuoso, mas em algo mais profundo. Seus desenhos haviam se tornado mais frequentes, mais complexos, e agora ele era capaz de resolver quebra-cabeças que desafiavam até adultos. Uma vez, em menos de 3 minutos, Pedro completou um cubo mágico de 7 camadas sem nunca ter tocado um antes. Noutra ocasião, desenhou um padrão geométrico tão preciso que, ao ser analisado por um conhecido engenheiro amigo da família, revelou conter proporções exatas da sequência de Fibonacci. Como era possível? Do outro lado da linha, o Dr. Mendes não pediu permissão. Ele convocou Marina e Pedro ao instituto. Algo na esfera recém-chegada exigia a presença do menino. Marina hesitou, mas algo dentro dela, talvez um instinto primitivo, sussurrou que aquilo já era inevitável. Ela sabia, mesmo sem entender, que a ligação de Pedro com aquela esfera ia além do que qualquer explicação racional poderia oferecer. 3 dias antes, a misteriosa esfera caída em Buga havia sido transportada em segredo absoluto para uma instalação subterrânea no interior de São Paulo. Desde então, os instrumentos enlouqueciam perto dela e, curiosamente, começaram a estabilizar-se exatamente no momento em que os pesquisadores viram os desenhos de Pedro. Coincidência? Ou conexão direta? A viagem ao instituto foi silenciosa no início. O carro oficial cortava as avenidas da capital enquanto Marina tentava disfarçar o medo. Pedro, no banco de trás, parecia calmo demais. Olhava pela janela como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam. E então ele falou, do nada, com a voz serena de sempre, mas com uma estranha certeza: "Mamãe, você já viu as formas que dançam?" Marina olhou para ele sem entender. "Elas estão em tudo. São círculos dentro de círculos. E fazem música.
mas é uma música que não dá para ouvir com os ouvidos. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se Pedro estivesse descrevendo algo vivo. O Dr. Mendes os aguardava na entrada do complexo, localizado sob camadas de concreto e aço, escondido até dos mapas oficiais. Ele não era o que Marina esperava. Nada de jaleco, nada de aparência fria e analítica. Tinha um semblante cansado, mas havia um brilho intenso nos olhos. Ao ver Pedro, ele apenas disse: "Finalmente." Como se o menino fosse alguém esperado há muito tempo. Como se tudo o que havia acontecido desde a queda da esfera fosse apenas a introdução para o que realmente importava. Pedro estava ali agora. E a esfera parecia saber disso. Ao se aproximarem da câmara de contenção, onde a esfera era mantida sob camadas de blindagem magnética, o impossível aconteceu. Antes mesmo de entrarem na sala, os sensores ao redor começaram a piscar. A estrutura, que durante dias permaneceu fria e imóvel, começou a emitir um leve brilho. Vibrava, como se reagisse, não à presença de cientistas ou máquinas, mas à presença de Pedro. O silêncio no corredor era absoluto. Todos sabiam que algo havia mudado. O Dr. Mendes virou-se lentamente para Marina e disse: Ela reconheceu ele. O que isso significava? Como uma esfera metálica, sem sistema de propulsão, sem tecnologia conhecida, podia reconhecer alguém? Mais ainda, como podia esperar por alguém? Porque, no fundo, ninguém naquele instituto ousava dizer em voz alta. Mas a esfera parecia viva, não de uma vida orgânica, mas de uma consciência silenciosa, talvez até mais antiga que a própria humanidade. Pedro se aproximou lentamente do vidro de observação, e no momento em que ele colocou a mão sobre a superfície, a esfera respondeu. Um padrão de luzes emergiu em sua estrutura, o mesmo padrão que Pedro desenhava há semanas no chão da casa. Você consegue imaginar o que significa isso? Que uma criança sem qualquer preparo, sem qualquer razão lógica, seja capaz de interagir com algo que nem os maiores especialistas do planeta conseguem decifrar? O que Pedro representa? Um escolhido? Um canal? Um aviso? Ou será que Pedro não é o início, mas a última peça de algo muito maior, que já começou há muito tempo, talvez antes mesmo da nossa existência? Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva agora mesmo, porque o que está para acontecer vai mexer não só com Pedro, nem com o Instituto, mas com o mundo inteiro. A esfera acordou. E o que ela tem a dizer, ninguém está preparado para ouvir. Você acredita que certos encontros não são coincidência, mas parte de algo que já foi traçado muito antes de acontecer? Quando Marina e Pedro chegaram ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mundo lá fora pareceu desaparecer. O prédio, imenso, frio, de arquitetura brutalista, erguia-se como um templo moderno dedicado a decifrar o desconhecido. Mas naquele dia não havia cientistas com respostas, apenas olhos inquietos, cadernos cheios de equações incompletas e uma presença que desafiava a própria razão: Pedro. O Dr. Roberto Mendes os aguardava na entrada, com os ombros curvados pelo peso de semanas sem dormir e décadas de ciência posta em xeque por um artefato que simplesmente não obedecia a nenhuma lógica humana. Ao ver Pedro, o doutor não sorriu. Ele parou, observou. Como se tentasse entender se aquele menino franzino era real ou apenas mais uma ilusão provocada pelo esgotamento. Mas então, antes que qualquer apresentação fosse feita, Pedro levantou os olhos e disse calmamente: Você está tentando entender por que os círculos não se fecham, mas talvez eles não estejam tentando se fechar. O silêncio que se instalou foi denso, quase palpável. O doutor empalideceu. Aquela era a exata dúvida que ele havia escrito, horas antes, em seu caderno de anotações, em uma sala onde ninguém além dele tivera acesso. Um pensamento íntimo, desesperado, e agora repetido palavra por palavra por uma criança de 5 anos. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela já tinha visto Pedro fazer coisas incomuns. Sentir o humor das pessoas, adivinhar o que alguém estava prestes a perguntar,
ou terminar frases que nunca tinham sido ditas em voz alta. Mas ali, diante de um homem com 3 doutorados, envolvido no maior mistério científico do século, Pedro não parecia uma criança. Ele parecia um espelho, não de rostos, mas de intenções ocultas. O Dr. Mendes se recompôs, engoliu em seco e murmurou: "Acho que você entende mais do que todos nós aqui." Pedro apenas assentiu, como quem já sabia disso há muito tempo. Conduzidos por corredores subterrâneos, Marina observava tudo em silêncio. Ela tentava manter a calma, mas seu coração batia como um tambor descompassado. O olhar de Pedro era tranquilo, como se já conhecesse aquele lugar. O doutor caminhava à frente deles, falando de forma pausada, quase hesitante. Explicou que a esfera estava em repouso, mas que havia reações sutis quando certos estímulos eram aplicados, sons específicos, campos magnéticos alternados, mudanças na pressão atmosférica, porém nada, absolutamente nada, gerava uma resposta tão clara quanto a presença de Pedro. Era como se o menino fosse parte da equação. Chegaram, enfim, à Sala Alfa, um compartimento de segurança máxima, envolto por vidro blindado, sensores de movimento, isolamento acústico e monitoração constante. No centro da sala repousava a esfera, negra, perfeita, sem rachaduras, soldas ou juntas visíveis. Mesmo imóvel, ela parecia emitir uma presença, uma pulsação silenciosa, como se estivesse acordada e escutando. Pedro parou diante do vidro e não disse uma palavra. Apenas olhou e, nesse instante, Marina viu algo impossível acontecer. A superfície da esfera brilhou sutilmente, como se refletisse uma luz invisível ou um pensamento não dito. O Dr. Mendes permaneceu em silêncio, atento. Observava Pedro não com a curiosidade de um cientista, mas com o temor de alguém que está testemunhando o início de algo muito maior. Ele se virou para Marina e, pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, falou com honestidade brutal. "A ciência já não nos basta. Essa criança, ela sente a esfera, como se houvesse empatia entre eles, como se compartilhassem uma mesma frequência." Marina queria proteger o filho, afastá-lo dali, mas Pedro parecia cada vez mais confortável. Estava em casa, ou talvez em sua verdadeira função. Pedro então se virou para o doutor e perguntou: "Ela também está com medo?" A pergunta caiu como um raio. Até então, ninguém havia considerado que a esfera pudesse ter emoções, mas naquele instante, essa ideia já não parecia absurda. O brilho pulsante cessou. Um segundo depois, padrões geométricos começaram a se formar lentamente em sua superfície, espirais perfeitas, idênticas às que Pedro desenhava com os dedos na terra do quintal. Marina cobriu a boca com a mão. Não era coincidência, era comunicação. E Pedro era o canal. A conexão entre eles, menino e máquina, humano e mistério, estava se aprofundando. O tempo parecia desacelerar, como se o espaço ao redor da esfera obedecesse a regras próprias. Pedro, com a mão espalmada contra o vidro, fechou os olhos, e no momento em que fez isso, todos os monitores da sala se apagaram por 3 segundos. Quando voltaram, os sensores indicavam um leve aumento de temperatura, exatamente ao redor da criança, como se um campo se formasse em torno dele, como se ele fosse um transmissor, ou algo ainda mais inexplicável. Marina sentiu algo que não conseguia descrever. Não era medo nem orgulho, era um pressentimento, a sensação de estar no limiar entre 2 mundos, o que ela conhecia e o que ainda estava por nascer. Pedro abriu os olhos lentamente e disse, quase num sussurro: "Ela quer mostrar algo, mas não agora, só quando for seguro." O Dr. Mendes o encarou como quem escuta uma profecia, e talvez fosse, porque no fundo, todos ali sabiam que algo estava sendo gestado, algo que não pertencia a este tempo, nem a esta realidade, e Pedro era a chave que ainda ninguém sabia como usar. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se para o próximo capítulo. Porque o que está por vir não é apenas uma descoberta,
É um chamado, e talvez você também faça parte dele, mesmo que ainda não saiba. Você já se perguntou se o tempo como o conhecemos é apenas uma invenção da nossa mente limitada? Que talvez o que chamamos de passado, presente e futuro não sejam lugares distintos, mas camadas sobrepostas de uma mesma realidade? Dentro daquela sala, cercada por concreto e segredos, Pedro estava prestes a dizer algo que faria até os cientistas mais céticos duvidarem de tudo o que achavam saber. Diante da esfera, ele ficou em silêncio por longos minutos, encarando sua superfície escura e pulsante. A luz interna dançava em padrões hipnóticos, como se obedecesse a um ritmo desconhecido, como se falasse uma linguagem sem som. Pedro, imóvel, parecia ouvir. Marina observava o filho com um misto de fascínio e angústia. Ele não se movia, não piscava, apenas deixava os olhos mergulharem naquele objeto impossível, como se estivesse tentando lembrar de algo que nunca viveu. O doutor Roberto Mendes se mantinha atento, tomando notas mentais de cada detalhe, embora soubesse, no fundo, que sua ciência não o levaria muito longe naquele terreno. Foi então que Pedro, com voz suave, disse uma frase que fez o silêncio da sala ganhar peso. Ela não é de longe. Mendes franziu a testa, sem entender. Pedro então completou. Ela é de quando? Aquelas palavras pairaram no ar como uma ameaça invisível. De quando? O que isso significava? Para qualquer um naquele instituto, a origem da esfera era claramente extraterrestre. Uma civilização distante, talvez de outro sistema solar, talvez de outra galáxia. Mas Pedro estava apontando para algo ainda mais assustador. E se ela não tivesse vindo de um lugar, mas de um tempo? A ideia de um artefato que viaja no tempo e não no espaço ultrapassava a ficção científica e pisava em território puro do desconhecido. Marina sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Pedro estava falando de conceitos que nem mesmo adultos compreendiam por completo, e ele só tinha 5 anos. Sem tirar os olhos da esfera, Pedro se aproximou lentamente do vidro blindado. A luz dentro da esfera aumentou em intensidade, como se pressentisse o movimento dele. Então, com firmeza e serenidade, ele encostou a palma da mão na superfície fria do vidro. No exato momento do contato, algo aconteceu. A esfera brilhou de maneira súbita, intensa, e os padrões em sua superfície começaram a se mover com uma velocidade alucinante. Linhas, curvas e formas se entrelaçavam em uma dança que nenhum dos presentes conseguiria descrever. Os sensores da sala dispararam. Alarmes silenciosos foram acionados. E no meio daquele caos controlado, Pedro disse: "Ela vem de quando ainda não aconteceu." O doutor Mendes recuou um passo, sentindo o peso das palavras. Não era apenas uma declaração enigmática. Era uma quebra no tecido do que consideravam possível. A esfera não havia caído do céu como lixo espacial, nem fora enviada por seres de outro planeta. Ela havia chegado de um tempo que ainda está por vir. Como? Por quê? Para quê? Ninguém tinha respostas, mas Pedro parecia ter uma. Marina, pálida, com as mãos trêmulas, olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Ele não era mais apenas seu menino sensível e curioso, ele era parte de algo muito maior. Pedro então se virou para ela como se ouvisse os pensamentos de sua mãe e disse: "Ela veio para mostrar, não para mudar, só para mostrar." Marina quis perguntar: "Mostrar o quê?" Mas não conseguiu. As palavras pareciam presas em sua garganta. Pedro continuou: "Ela quer que a gente veja o que vai acontecer, porque a resposta não está no agora." O Dr. Mendes respirou fundo. Aquilo destruía todas as suas hipóteses, todos os relatórios, todas as simulações. Um artefato do futuro? Enviado de volta para que fosse observado por uma criança? Isso beirava o impossível, e ainda assim, ali estava, diante de seus olhos. A esfera começou a vibrar levemente. O chão da sala tremeu, quase imperceptivelmente,
e a luz em sua superfície agora pulsava em sincronia com os batimentos cardíacos de Pedro. Os sensores confirmavam, havia uma conexão biológica. A esfera estava de alguma forma sintonizada com o corpo da criança. Mendes sabia que não poderia mais negar. O artefato reconhecia Pedro, reagia a ele. E mais do que isso, dependia dele. Era como se a presença de Pedro fosse necessária para que o objeto se ativasse ou se completasse, como uma chave finalmente inserida em sua fechadura. Nesse momento, a luz dentro da esfera mudou de cor, de branco intenso para um tom azulado profundo, como o céu momentos antes da tempestade. Pedro manteve a mão no vidro e seus olhos se fecharam. Silêncio absoluto. Nem mesmo os aparelhos emitiram som. Marina deu um passo à frente assustada, mas Mendes a impediu. "Não interfira", disse em voz baixa. E então, como se tivesse terminado uma conversa com algo que só ele podia escutar, Pedro abriu os olhos e disse: "Ela vai mostrar, mas não para todos." Mendes se aproximou, tentando entender. "Mostrar o quê?" ele perguntou. E Pedro respondeu: "O que ainda pode ser evitado." Aquelas palavras foram como um golpe, um aviso, uma profecia. A esfera não estava apenas transmitindo dados ou revelando conhecimento perdido. Ela queria alertar. Mas a quem? E contra o quê? Pedro, exausto, recuou a mão e se afastou do vidro. A esfera, então, voltou ao seu estado original, silenciosa, opaca, imóvel. Mas todos ali sabiam, ela havia se revelado, e só Pedro havia conseguido entender o que ela tentava dizer. Marina ajoelhou-se ao lado do filho e o abraçou forte. Ele sussurrou em seu ouvido: "Agora começa. Se você ainda está aqui, curta o vídeo e inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai desafiar cada certeza que você tem sobre o tempo, o destino e o que significa realmente estar vivo. Esta história está apenas começando e a próxima revelação será ainda mais inacreditável. Você já teve um sonho que parecia tão real que, ao acordar por um instante, acreditou que ele havia mesmo acontecido? E se eu dissesse que alguns desses sonhos não são lembranças do passado, mas vislumbres do futuro? Quando Pedro voltou a abrir os olhos após o contato com a esfera, seu rosto estava diferente. Não parecia cansado nem assustado. Parecia desperto, como se tivesse visto algo que o resto de nós ainda não consegue suportar. Ele olhou para Marina e depois para o Dr. Roberto Mendes e, com a simplicidade desconcertante de uma criança de 5 anos, disse: "Ela guarda memórias do amanhã." Por um momento ninguém respondeu. A frase era tão absurda quanto sedutora. O que significa guardar memórias do amanhã? Pedro explicou, como quem apenas repete algo que já ouviu dentro de si, que existem 2 tipos de memória: a que vem depois das coisas acontecerem e a que vem antes. Esta última é rara, delicada, difícil de compreender. Ela não se impõe, sussurra. São como sonhos que não se apagam ao acordar, que persistem, que deixam marcas. Ele disse que quando se sabe como olhar, essas memórias se mostram, não com palavras, mas com sensações, com símbolos, com padrões que dançam no fundo da mente como ecos de algo que ainda não aconteceu, mas já existe. A esfera era o recipiente dessas lembranças futuras, e ele, de alguma forma, era o único que conseguia acessá-las. Enquanto o silêncio pairava como uma nuvem pesada sobre todos na sala, as portas de segurança se abriram com um som metálico. Entrou a doutora Helena Rodrigues, uma das maiores especialistas em física quântica e teorias temporais do país. Seu semblante era sério, como alguém que já viu demais e ainda assim busca mais respostas. Ela trazia consigo relatórios, gráficos e um tablet com medições recentes da esfera. Mas bastou um olhar para Pedro para que ela parasse. A energia no ar era outra. Ela sentiu, como se fosse instintivo, que aquela criança estava além das fórmulas que preenchiam seus cálculos. "Estamos registrando flutuações no campo eletromagnético da câmara", disse Helena,
sua voz firme tentando disfarçar a tensão. O pulso da esfera está sincronizado com o batimento cardíaco de Pedro. Mendes ergueu os olhos, surpreso, mas Pedro apenas sorriu. Ela escuta como a gente escuta o mar com os pés na areia, explicou o menino, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena se aproximou devagar, quase com reverência, e mostrou no tablet uma sequência de números, exponencialmente crescente, errática, fora de qualquer padrão conhecido. Ela murmurou: "Eles não obedecem. Os números não se comportam." Pedro olhou os dados por alguns segundos e, com o dedo sujo de terra ainda da viagem, redesenhou a equação diretamente na tela. Não era um cálculo técnico, era um gesto intuitivo. Mas naquele momento, o impossível aconteceu. Os números se estabilizaram. Os monitores pararam de oscilar. As luzes cessaram sua pulsação irregular. A sala inteira respirou em uníssono. Helena, sem entender como, soube. A criança havia corrigido uma falha que nenhum adulto, nenhum software, nenhuma simulação havia conseguido resolver. Não com matemática formal, mas com sentimento. Pedro não calculava, ele sentia o tempo. Helena se ajoelhou à frente dele, não como uma cientista diante de um sujeito de pesquisa, mas como alguém que se rende a algo maior. "O que você vê, Pedro?" perguntou quase em sussurro. Ele demorou um pouco para responder. Depois disse: "Vejo coisas que ainda não foram, mas que doem como se já tivessem acontecido." Marina sentiu o coração se apertar. Aquelas palavras não vinham de um lugar infantil. Eram palavras de alguém que já conhecia a perda, o colapso, a inevitabilidade. Pedro carregava o peso de um tempo que ainda não chegou, mas que já começa a se infiltrar em nosso presente. A esfera voltou a emitir seu brilho interno. Os padrões giravam lentamente, como se descansassem após um esforço. Helena olhava aquilo tudo com olhos embargados. Ela havia dedicado a vida inteira a tentar entender o tempo como um fluxo de possibilidades, mas Pedro a havia feito enxergar o tempo como um tecido vivo, com emoções, dores e lembranças, e a esfera era a testemunha desse tempo. Ela não trazia apenas tecnologia, ela trazia histórias ainda não vividas, e Pedro era o leitor silencioso desse livro impossível. Mendes, por sua vez, começou a entender que o que tinham ali não era um objeto a ser estudado, era um evento, um acontecimento que estava dobrando as leis conhecidas e se escrevendo por si mesmo através de uma criança que não compreendia a extensão de seu papel. Ou talvez compreendesse. Pedro não demonstrava medo, apenas cansaço e uma certeza profunda, melancólica, de que tudo aquilo tinha um propósito, mesmo que ninguém ali ainda o soubesse. "Ela quer nos mostrar algo", Pedro repetiu, "mas não tudo de uma vez, porque se a gente vê tudo, a gente quebra." Helena entendeu o que ele queria dizer. A mente humana não está pronta para absorver o futuro como um todo. Seria como tentar respirar debaixo d'água. Por isso, a esfera revelava-se em fragmentos, como sonhos. E Pedro era o filtro, o canal. Ele não precisava entender com lógica, precisava apenas sentir. E isso era o que tornava tudo tão perigoso quanto sagrado. Se você está acompanhando esta história até aqui, eu preciso que você deixe o seu gostei e se inscreva no canal agora mesmo, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você entende como tempo, identidade e destino. A esfera está acordando, e Pedro, mesmo sem pedir, já carrega dentro de si os ecos de um futuro que talvez não possamos impedir. Você já imaginou se existisse um mapa do futuro? Não um plano de intenções, mas uma representação viva, em constante transformação, do que vai acontecer? Quando Pedro olhou novamente para os cálculos da doutora Helena Rodrigues, seus olhos pareciam atravessar os números como se eles não fossem obstáculos, mas janelas. Ela havia passado anos tentando resolver uma equação quântica que deveria descrever interações fora do tempo linear, mas sempre faltava algo, uma ligação, um ponto de coerência. Pedro pegou um dos marcadores da tela holográfica e,
Com a calma de quem apenas desenha o que já vê pronto na mente, corrigiu duas variáveis, substituiu um símbolo e então tudo fez sentido. Os algoritmos se alinharam, a frequência das oscilações da esfera estabilizou e, pela primeira vez, um padrão repetível foi registrado. Helena sentiu um arrepio. Era como se aquela equação nunca tivesse sido um enigma, mas uma linguagem esperando por alguém que soubesse ouvi-la. Pedro explicou, apontando para os gráficos. Isto é um mapa, não de lugares, mas de quando as coisas vão acontecer. Marina apertou os lábios, tentando processar. Ela está mostrando o que vem, mas não com palavras, com formas que dançam. A expressão formas que dançam parecia poética demais para um contexto científico, mas naquele momento era a única descrição adequada. Na superfície da esfera, padrões geométricos começavam a se movimentar, como se respondessem à correção de Pedro. Triângulos que se desdobravam em espirais, linhas que criavam círculos dentro de círculos, tudo em perfeita sincronia com os batimentos do menino. Os instrumentos da sala começaram a registrar alterações até então inéditas, flutuações gravitacionais mínimas, mas precisas, pequenas distorções no espaço que não se encaixavam nas leis conhecidas da física. O padrão era claro. Cada vez que Pedro interpretava uma forma ou resolvia uma sequência, a esfera reagia. Isso não era apenas observação passiva, era comunicação. E o que ela dizia era algo que os assustava e fascinava ao mesmo tempo. Tudo estava se aproximando de um ponto crítico, um momento previsto, como se o tempo inteiro estivesse sendo empurrado para um acontecimento inevitável. Pedro então se virou para Helena e Mendes e, com um olhar profundo, quase adulto, disse: Ela não veio para mudar o que somos, veio para nos preparar. Marina apertou a mão do filho. Ele parecia cada vez mais longe dela, como se estivesse se tornando algo além do humano. Preparar para quê? Helena perguntou, sem conseguir esconder o medo. Pedro olhou para o teto e murmurou: para quando o céu mudar de cor. Ninguém entendeu o significado exato, mas a esfera brilhou com um tom azulado que até então não havia sido registrado. E no instante seguinte, o sistema de comunicação do Instituto emitiu um alerta. O Dr. Edward Mitchell, chefe do observatório, Arecibo, acabara de chegar ao Instituto por meio de uma linha de emergência, trazendo dados recentes de uma detecção incomum. Ele entrou na sala ofegante, segurando um tablet com as informações. Detectamos pulsos idênticos aos da esfera vindos de 2 outros pontos do céu, em sincronia perfeita, separados por milhares de anos-luz. Não pode ser coincidência. Quando Pedro ouviu isso, abaixou a cabeça e disse calmamente: São as irmãs dela, estão vindo. Helena arregalou os olhos. A esfera não era única, era a primeira, a precursora, e havia outras. Elas já estavam se aproximando. Mitchell, confuso, perguntou: Isso significa uma invasão? Pedro balançou a cabeça negativamente. Não, elas não vêm para destruir, elas vêm para lembrar. Ele apontou novamente para os desenhos na esfera que agora pareciam formar uma espécie de linguagem visual, fractais que se repetiam como letras de um alfabeto desconhecido. Elas trazem o futuro, mas só vamos entender se estivermos prontos. Marina, sentada em silêncio, sentia que seu filho se tornava a cada minuto mais distante do mundo em que ela o criara. Pedro não pertencia mais apenas ao seu lar. Ele era parte de uma história muito maior. A ideia de uma evolução não destrutiva foi algo que deixou Helena paralisada. Estavam todos condicionados a pensar em ameaças, invasões, guerras. Mas o que se apresentava ali era outra coisa. As esferas, estas consciências temporais, não vinham com violência, mas com informação. Elas traziam algo como uma semente do amanhã, algo que não poderia ser compreendido com medo ou resistência, mas com um novo tipo de sensibilidade. O tempo não está quebrado, disse Pedro, ele só está se dobrando, para que a gente possa ver de outro jeito.
E naquele instante, todas as luzes da sala oscilaram, a energia caiu por 3 segundos, e quando voltou, a esfera havia mudado de posição, sem som, sem deslocamento detectável, simplesmente havia se movido. Um fenômeno impossível, mas agora ela estava mais próxima do vidro, como se quisesse deixar algo claro. O tempo da observação havia acabado. Era hora de responder. Pedro se aproximou novamente e disse: "Ela está esperando que a gente escolha." Marina perguntou: "Escolher o quê?" E ele respondeu: "Se vamos lembrar quem somos ou esquecer de vez." A sala inteira ficou em silêncio, porque ali, diante de todos, uma criança estava oferecendo o maior dilema da história da humanidade: resistir ou despertar. Se você sentiu que há algo mais profundo escondido em tudo isso, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora mesmo, porque no próximo capítulo você vai descobrir o que acontece quando o tempo deixa de seguir uma linha e começa a se transformar em um espelho. As irmãs estão chegando, e com elas o mundo como conhecemos nunca mais será o mesmo. Você já pensou que talvez não estejamos sozinhos nem mesmo dentro de nós? Que algo nos observa desde o início dos tempos, não de longe, mas de dentro, esperando o momento em que estaríamos prontos para lembrar? A sala escura do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já não era a mesma. A esfera, agora pulsando com uma luz mais vívida do que nunca, projetou um feixe que atravessou o vidro blindado sem danificá-lo, como se a matéria já não obedecesse às regras normais ali dentro. O feixe se espalhou pelo ar e formou imagens que não eram estáticas, nem completamente visuais. Era uma holografia viva, feita de luz, som e sensação. O que todos viram ou sentiram foi impossível de traduzir com precisão, mas ninguém jamais esqueceria. Ali, diante deles, o céu rasgava-se em cores jamais vistas pela retina humana. Eram tons que não existiam na Terra, frequências vibracionais que mexiam com algo primordial no interior de cada um. 3 luas surgiam sobre o horizonte, como irmãs celestes silenciosas, reposicionando o equilíbrio do planeta de forma sutil e ao mesmo tempo devastadora. Mas não havia pânico naquelas imagens. Havia transformação. As cidades pareciam vibrar com nova consciência. As pessoas, diferentes, não nos corpos, mas nos olhos, como se carregassem dentro de si uma nova memória. A do futuro lembrado. Não era o fim do mundo, era o fim do mundo como o conhecemos. Pedro, parado ao centro da sala, observava tudo com serenidade. Sua mão continuava erguida, como se estivesse sustentando aquele campo de projeção apenas com sua presença. A esfera reagia a ele como um espelho reativo, amplificando seus pensamentos, materializando memórias de um tempo que ainda não chegou. O Dr. Mendes tentava registrar tudo, mas os aparelhos falhavam. Nada ali poderia ser medido, tudo ali precisava ser sentido. E então Pedro falou, com uma voz mais firme do que o habitual, quase como se outra consciência falasse através dele. O que está por vir não é para nos destruir, é para nos lembrar que nunca estivemos sozinhos e que o tempo não é uma linha, é um círculo que canta. A doutora Helena Rodrigues, de joelhos no chão, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Como podemos nos preparar?" Pedro virou-se lentamente para ela e respondeu: "O que vem precisa de pontes, e algumas dessas pontes têm 5, 6 ou 7 anos." Aquelas palavras ecoaram de forma estranha. "Crianças?" ela murmurou. Pedro assentiu. "Somos mais do que parecem ver. Temos olhos que enxergam antes. Sentimos quando algo muda. Somos chamados em silêncio, mesmo sem entender. Eu sou só o primeiro." Marina tapou a boca, tremendo. Seu filho nunca foi apenas dela. Era um dos muitos que estavam despertando. A esfera então reduziu sua luz até quase apagar, como se exaurida pela revelação. Mas antes disso, projetou uma última imagem. Um planeta Terra não dividido por fronteiras nem por sistemas. Um planeta onde todos carregavam fragmentos da mesma memória, a de que são parte de algo maior,
algo que pulsa além das estrelas, mas também dentro do próprio peito. Foi neste instante que Pedro olhou diretamente para o Dr. Mitchell e disse: "As irmãs chegarão quando a última ponte estiver pronta, e vocês vão saber, porque o tempo vai parar." Só por um segundo, um silêncio profundo tomou conta da sala. Cada um sabia, em níveis diferentes, que suas vidas haviam sido reescritas. Marina, que até aquele momento ainda tentava proteger o filho com os instintos de uma mãe, entendeu algo doloroso. Pedro não pertencia apenas a ela, e talvez nunca tenha pertencido. Ele era de um tempo que ainda está por vir, e de uma humanidade que ainda está por nascer. No olhar dele havia amor, mas havia também despedida. Não a despedida de quem parte, mas de quem se dissolve naquilo que sempre foi parte do todo. Marina chorou em silêncio. Pedro a abraçou. "Não tenha medo, mamãe. A mudança já começou, mas vai ser linda." A esfera finalmente silenciou, mas algo no ar havia mudado. As ondas eletromagnéticas da sala voltaram ao normal. Os equipamentos se religaram, os dados estabilizaram, mas nenhum deles era mais o mesmo. A doutora Helena olhava fixamente para o espaço vazio onde a projeção estivera. O Dr. Mendes já não escrevia nada, apenas observava Pedro, tentando compreender o que nunca havia ousado imaginar, e o Dr. Mitchell se afastou para ligar para Arecibo. As outras esferas se aproximavam e agora sabiam. O mundo precisava se preparar, não com armas, não com tecnologia, mas com lembrança. E você? Está pronto para lembrar? Pronto para ver o que sempre esteve aí, à margem do nosso entendimento, sussurrando nos sonhos, aparecendo em sinais que sempre ignoramos? O que Pedro revelou não foi um aviso, foi um convite. E este convite não é apenas para cientistas ou crianças especiais, é para todos que conseguem sentir que há algo vindo. Algo que não se explica com lógica, mas que vibra nas células, que estremece no silêncio. O céu vai mudar de cor. As 3 luas vão chegar. E quando isso acontecer, a única pergunta será: você consegue ouvir as formas que dançam? Se você sente que esta história toca algo dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora mesmo, porque o que estamos vivendo não é uma ficção, é o prelúdio de uma transformação inevitável. E nos próximos capítulos, vamos explorar o que está surgindo em outras partes do mundo, outras crianças, outras esferas, outros sussurros do tempo. O relógio está desacelerando. A história está acordando.